Olá, olá, conforme combinado, nós estamos trazendo aqui na live de hoje o professor Marcos. Nós tivemos problemas técnicos e estamos tentando resolver o problema técnico e cumprir o nosso prometido, que é conversar aqui com o professor Marcos Oliveira sobre o governo Bolsonaro e vamos fazer. Passando agora, chamando o Marcos para vir para cá. Olha aí, está chegando aqui o grande professor Marcos, né? Estão entrando agora, que está começando a nos ver. Nós vamos falar sobre o governo Bolsonaro e as ameaças às instituições democráticas. O Nilfran Lourenço entrou aqui conosco, está vindo agora, já voltou, muito obrigado, Nilfran, por estar aqui conosco. A gente agradece. O S. Laurentino também está aqui conosco, muito obrigado. E nós estamos aqui, Diana Lucena, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos aqui com o professor Marco Oliveira, que é especialista em gestão pública e que vai conversar conosco hoje, né, sobre o governo Bolsonaro e as ameaças às instituições democráticas. Marcos, boa noite. Olá, Edson, boa noite, tudo em paz? A todos eu peço desculpas pela improvisação aqui do estúdio. Esse é o primeiro evento que eu participo, então isso tudo é um processo de engatilhar, né, Edson? Pois é, vamos aprender a lidar com essas ferramentas, porque essas serão nossas ferramentas do futuro. Seremos homens do século XX vivendo no século XXI. Verdade, é verdade. E essas ferramentas, elas precisam ser dominadas, porque elas não entraram na história humana sem um propósito. Há um propósito, sim, dessa tecnologia que faz com que, à distância, a gente troque ideias. Eu quero agradecer a presença, Edson, de Roberto, o irmão que eu tenho. Muito grato, Roberto, e eu quero a sua participação. A gente vai tentar construir aqui. Edivânia entrou, grato. Edivânia, a gente vai tentar conversar aqui entre nós todos. A conversa, eu espero que não seja entre eu e Edson apenas, porque eu quero provocar algumas discussões, Edson, se você me permite, para que, por exemplo, Edivânia dê a sua opinião, Igor, que já deve estar chegando, dê, Suzy, enfim, grato por ter entrado. E aí a gente vai conversar sobre isso, sobre a questão da democracia no governo Bolsonaro e as ameaças às suas instituições. Edson, eu construí um raciocínio que eu espero que a gente, eu com você, com o público, a gente formule uma ideia. Porque, no meu entender, as ideias, Edson, elas não são isoladas, elas não pertencem só a mim. Uma ideia, quando ela é uma ideia verdadeira, pertence a todos nós. Por exemplo, nós sabemos que 2 e 2 são 4 porque é uma ideia verdadeira. E essa ideia é partilhada com todo mundo. Mas, para chegar em 2 e 2 são 4, houve uma construção coletiva do pensamento para forjar essa ideia que 2 e 2 são 4. Do modo que eu quero também construir essa palestra junto com todos nós, com o Roberto, que disse que vai até colocar uma caixinha de som aqui para melhor recepção. Valeu, isso aí. Convida seu pai, convida sua filha, tu sabe que daqui essa conversa vai sair muito tesouro, né, Edson? Então, ou melhor, Roberto. Então, vê só, Edson. Eu quero partir de uma premissa. Eu quero partir de uma premissa dessa palestra. A gente consegue influenciar a política se a gente tiver organizado. Bom, e aí essa minha premissa, ela vai apontar, qual é a relação que tem com o tema da nossa palestra. É um governo que tem uma instituição, né? E que também a participação do indivíduo. O governo Bolsonaro e as ameaças às instituições democráticas. Então, a gente tem aqui 3 coisas para abordar: um governo, uma ameaça e as instituições. Ok? Perfeito, Edson? Beleza, vamos aí. Vamos aqui de ouvidos a sua fala introdutória aí, né?
Lembrando aos nossos telespectadores que estão nos acompanhando aí, que a construção dessa palestra, né, Marco, que você pode falar isso com mais propriedade, ela se dá de um debate que nós travamos, inclusive com as participações e as falas do governo. Aí eu não me refiro tão somente a Bolsonaro, acho que você é muito feliz quando você coloca a situação governo, né, democracia e instituições, né, ameaças, né, às instituições democráticas, e fazendo isso de forma, como diria Jack, separando os pedaços, porque As ideias, ô Edson, as ideias ela têm uma propriedade particular. Olha que coisa interessante, viu, Laurentino, que está reclamando que o som não está bom, o som está falhando. Bom, eu vou tentar me esforçar o máximo possível. Você está conseguindo me ouvir, Edson? estou ouvindo bem. É possível que o som dele seja por alguma questão aí de internet ou qualquer coisa desse tipo. Eu quero agradecer a presença de Daniela Radivieri, que é terapeuta, uma companheira que eu tenho me guiado muito por ela, é uma pessoa que me ajuda muito para fazer aquela experiência. Mas voltando ao nosso tema, veja, como eu disse, as ideias elas são próximas, elas não são separadas. E quando elas se juntam, a gente constrói um raciocínio. Por isso que eu dividi por partes. Eu dividi a questão do governo, eu dividi a questão das instituições e a ameaça aí no meio. Certo? Veja, o governo ele é formado por forças que entram e se unem numa coalizão para governar. Esse é o retrato hoje aqui do país. Por quê? Porque nós somos um país de uma democracia. E nesse governo, a gente une forças semelhantes para participar de um pleito eleitoral e, uma vez ganhando, nós vamos fazer uma coalizão. Essa coalizão, ela é feita quando o candidato se lança no pleito. Ele faz aliança com uma força para ser o vice-presidente, governador, vice-prefeito. Ele faz uma outra aliança com alguns atores, alguns players, e faz com que algum cálculo do seu processo eleitoral. É assim para presidente da República, é assim para governador e é assim para prefeito. Ampliando mais esse raciocínio, se você quiser ter uma discussão uma discussão possível, uma discussão mais não digo calorosa, mas tem uma sustentação, tem uma base, você precisa fazer uma aliança com os players, com os jogadores, com os atores que existem na Câmara dos Deputados, do Senado, existe na Câmara dos Vereadores, existe na Assembleia Legislativa. Você ali tem uma aliança com alguns desses players e você, então, traz essa aliança para o campo do governo. Esse é o resultado da democracia que o Brasil até hoje tem o governo Bolsonaro. Mas o que eu queria chamar a atenção é que é importante que a gente tenha compreensão das instituições. E por que eu digo e acredito que tendo a compreensão das instituições, a gente pode mudar essa história, envolver-se nessa questão. Por quê? Porque quando coalizão de forças, essas forças, Edson, elas estão localizadas num campo específico. Tá? Um espaço específico é o partido, qualquer que seja o partido. Partido de direita, partido de esquerda, partido de centro, qualquer que seja o partido. Né? Esse partido, ele vai, no modelo democrático, que até então a gente conhece hoje na história, esse partido, ele vai, uma hora, governar, uma hora, esse partido, ele vai fiscalizar, promover na Câmara dos Vereadores, isso na Câmara dos Deputados, isso na Câmara do Senado. Então,
Deixa eu só fazer uma colocação. O pessoal está pedindo para você colocar o fone de ouvido. Tá, eu vou colocar. Me dá aí 1 minuto só para eu pegar ali meu fone de ouvido. Tá certo, pessoal? É rápido. Enquanto isso, vocês vão ficar com a parede na cor amarela, que ela vai, eu espero, dar algum tipo de enfim, estímulo a vocês. Um instante. Ronaldo, grande Ronaldo, entrou, coisa boa. Alô, oi. Agora acho que foi Edson. E aí, tá cumprindo aí a missão, fui também buscar um fone de ouvido. Alô, Edson. Consegue me ouvir? Cumprindo a missão, eu fui buscar um fone de ouvido também. Deixa eu ver agora. Agora todo mundo de fone de ouvido. Agora vai sair um som bom, porque tem microfone. Né? A questão da transmissão é justamente o microfone. Agora está, eu estou ouvindo ótimo. Ótimo. Então, pessoal votando. Então, quando eu fiz essa separação entre democracia, e nesse caso a gente está destacando a questão do governo, viu, Ana? Ana Lima Teixeira. Então, quando a gente está destacando a questão do governo, porque tem uma importância aí, o governo, tá? Quando a gente fala instituição, a gente vai destacar um outro organismo que funciona por si só, que tem uma regra de funcionamento específica. As instituições são corpos que nós criamos, ele não existe no campo natural, não existe na natureza, é uma criação humana as instituições. A gente vai pontuar algumas instituições. Quando eu digo, por exemplo, Câmara de Vereadores, eu falo de uma instituição. Quando eu falo do Superior Tribunal Federal, estou falando de uma instituição que tem um papel. Quando eu falo Câmara dos Deputados Federal, estou falando de uma instituição que tem o seu papel. Mas ela não é por si só. Ela precisa ter organismo funcionando dentro para que ela exista. E o primeiro agente que faz as instituições se movimentarem, lógico, somos nós, cada um com o seu papel. Tá? O papel principal na Câmara de Deputados Federais são os deputados federais. A figura principal, as figuras principais do Estado são os senadores. A figura principal no governo de Estado é o governador. E assim a gente vai tratar do processo democrático das instituições do governo. E o que eu quero destacar no governo é que o governo, aí é que eu estava falando, uma coalizão de forças. Você reúne forças, tá, para fazer valer a vontade, o projeto, a intenção do governante. Certo? E quando você pensa essa trilogia, essas três coisas, a instituição, a democracia enquanto ideia e o governo, tá? Você logo vai perceber, bom, o que é que você, Edson, eu e Diofé, eu acho, né? Esse nome estranho, bonito até, mas qual é o meu papel nessa história? Qual é o seu papel nessa história? Pois bem, como eu falei no início, eu tenho uma premissa que a ação política ela tem necessariamente que começar no partido, Edson, no partido político. Então, quando a gente fica distante da política, quando a gente não participa da vida de um partido político. Edson, na democracia, veja, mestre, eu acredito piamente que o papel do partido é decisivo. Eu isolado, Marcos Oliveira isolado, Edson, ou até mesmo Socorro, obrigado, Socorro, pela sua participação, Socorro Santos. Quando Socorro pensa na política, ela pensa sozinha, ela está pensando a política de modo fraca, enfraquecida, porque o sujeito particular, ele não tem poder, não tem força na política se ele não estiver organizado, Edson. Tem um ditado russo que diz que a unidade é igual a zero. E mandar um abraço também, aproveitar aqui, mandar um abraço para Socorro, Ana Lúcia Teixeira, Diógenes Fernando, que é de Ofer, Zezé Carvalho, lá em Rio Tinto,
Laurentina, Ana Lúcia, Socorro lá no Cristo Redentor. A todos, boa noite, obrigado aí pelas vossas companhias, acompanhando aqui esse salutar debate com o professor Marcos Oliveira, que é especialista em gestão pública e também gestão de documentos, ativista cultural, ativista social, ativista político e os outros vistas. Abro vistas a ele agora. Eu queria um dia ser conhecido na história como um filósofo formador. Apenas isso. Alguém que tem uma disposição para pensar, para ver uma ideia criando caldo, como essa, Edson, que a gente está vendo. É muito interessante, viu, Marco, como você coloca essa questão dessa trilogia, e a gente vai buscar lá no século XVII, século XVIII, a formação, né, depois dali, Montesquieu, a formação do Estado e a divisão dos poderes. E é essencialmente isso que nós estamos discutindo hoje. Quando você coloca a democracia que nós temos hoje, essa democracia não pensada nos termos da Grécia Antiga, mas pensada a partir do século XVIII, né, a partir do século XVIII em diante, que se pensa uma democracia com o caráter de democracia, com o caráter do todo. A Grécia Antiga tinha uma democracia, a democracia grega, mas você sabe que ela é extremamente excludente. Né? A gente começa a pensar essa democracia moderna a partir desses elementos do século XVIII, sobretudo o livro de Montesquieu, que faz a divisão aí dos três poderes. Ok, Edson, já que você trouxe a Grécia, e ela é uma referência para nós, para todo o mundo ocidental, é da Grécia que a gente forma todo esse caldo mental de um modelo político que até hoje a gente vive. Você falou que a democracia hoje ela não tem nenhuma semelhança com a democracia grega. É verdade. Mas por que não tem? É bom que você perguntou, porque a gente vai criando caminhos. A nossa palestra é sobre instituição, é sobre democracia, é sobre governo, e governo que tem um nome, né? O governo Bolsonaro. E eu queria fazer uma avaliação do governo Bolsonaro, tentando, do fundo do meu coração, Edson, sem ter aquela paixão fraca, paixão triste, de um governo que a gente está querendo rotular ele das piores cores possíveis. Eu vou fazer um esforço para tentar enxergar o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, com as luzes de algum modelo que eu tenho. Colocar luz a partir de modelos mentais que eu tenho sobre a questão do governo. E a gente parte da Grécia, por exemplo. A Grécia, a gente sabe que estudamos história, a gente sempre teve essa experiência nas cadeiras da escola sobre o governo grego. A gente sabe que o governo foi uma forma criada pelos gregos para fazer o controle e o gerenciamento político, econômico e social da sociedade. Mas, diferente de outras formas que antes não existiam na história humana, os gregos inventaram uma forma de governo em que o cidadão era responsável pela cidade, assim como ele era responsável pela sua casa. O cidadão que, por acaso, não fosse capaz de governar a sua casa, e antes da sua casa a si mesmo, não era capaz de governar a própria polis, a cidade. Tá? Então, para que você participasse do governo da cidade, você teria que se mostrar na praxis, que é a ação mais uma ideia, é um pensamento mais a ideia, o nome disso se chama praxis, é uma ação. Essa praxis só seria possível se ele tivesse de corpo e alma presente numa praça, num espaço em que fosse discutido temas que eram de interesse de toda a cidade. Agora, você falou também da política do século XVIII, ela é influenciada por um outro filósofo que do século XVI, Niccolo Maquiavel. Maquiavel. E o Maquiavel, ele vai dizer que a política, viu, meu amigo
Laurentino. Ele entrou e ele vai... Eu vou corroborar com o pensamento dele, eu vou formular junto com o pensamento que ele disse que a política ela tem que ser vivida. Então, e é verdade. Por quê? Porque o danado do Maquiavel, ele definiu a política como a arte do possível. A arte do possível. E aí, veja, esse possível não é nada de extraordinário. Não é nada de extraordinário, por quê? Porque ele parte de 3 bases, Edson. Olha só, 3 bases, viu, Roberto e Diana? Ele parte de 3 bases para dizer por que a política é a arte do possível. Vamos lá. Olha, Edson, até Aristóteles, certo? Os gregos, os filósofos da antiguidade, eles pensaram a ação humana sobre 3 aspectos. A ação humana sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto é a questão da necessidade. É aquilo que é necessário e não pode ser de outra forma. Chove porque é necessário que chova. O sol se põe e nasce todo dia porque é necessário uma força natural, é uma força da natureza e que, portanto, certo? Nós não temos nenhum controle sobre isso. Não temos nenhum controle sobre isso. A gente não pode impedir que tenha um dia, que tenha noite, a gente não pode impedir que as forças da natureza se apresentem, como o do próprio coronavírus. Isso é uma força da natureza em ação. Para esta força, para esta vida necessária, nós, homens, mulheres, eu, você, Roberto, Diana, Laurentino, Nilfran, a gente não tem nada a não ser aceitar isto como é. É assim. Na verdade, eu estou colocando isso porque isso é um dilema ético. É um dilema ético. A ética, ela pretende apontar qual é o nosso caminho, para onde é que a gente deve ir, como é que a gente deve fazer para a gente ir. Para isso, a ética tem uma pergunta: o que é que está no meu poder? O que é que está no seu poder, Edson? Tá? O que está no meu poder e também o que não está no seu poder. Né? O que eu posso, o que eu não posso. Porque tem coisas que eu não posso, que são as coisas da natureza. Algumas coisas eu não posso me contrapor, não tenho como me contrapor. Não tenho como segurar uma vontade imensa de dormir quando eu tiver com sono. Isso é natural. Eu não tenho como me rebelar contra essas necessidades. Também não tenho como mudar. Ok. Outra coisa também que não tenho como modificar nada é o acaso. Aconteceu aí uma transmissão do vírus que a gente precisa investigar como foi e está aí a gente agora. E quem previu isso? E quem desejou isso? Quem planejou isso? Não houve plano, não houve nada, porque isso é contingencial. E a gente nada pode fazer, Diana, contra uma contingência. Não podemos fazer nada. Né? Então, e o que é que nós temos? O que é que sobra para o humano? Porque sobra alguma coisa. É o possível. É o possível. É aquilo que deixa de ser feito ou pode ser feito de acordo com a ação minha e sua. É o que é possível. É o possível. É aquilo que você pode ou não fazer. É aquilo que você deixa de fazer ou faz. Isso é o possível. Então, a política para Maquiavel é exatamente isso, é a arte do possível, porque a gente não pode modificar o processo natural. A gente não tem força nenhuma contra o acaso. Agora, a gente tem ação e é possível agir de acordo com aquilo que a gente pode. Maquiavel tem uma grande semelhança com o Brasil. Aí você vai perguntar o porquê. Brasil e Maquiavel nasceram no século XVI. A obra primaz de Maquiavel, porque eu só encontrei uma obra de Maquiavel, a outra eu não consegui encontrar, diz que ele tem outra, mas eu não consegui encontrar ainda. A obra primaz dele, que é o Príncipe, ela remonta do século XVI, assim como o Brasil, há uma diferença de anos aí, mas tem uma semelhança muito grande. E eu quero trazer isso para que a gente aproxime o nosso debate aqui das nossas forças políticas, né? Maquiavel, de certa forma, ele, no meu modesto entendimento, ele criou um manual de posse do poder político
né? Ele dá no livro dele, O Príncipe, as diretrizes para que qualquer administrador político possa construir um governo, um governo, digamos assim, de permanência. Eu não diria um governo bom ou um governo ruim, mas um governo de permanência. E a gente sabe que, assim, olhando para o governo Bolsonaro, a gente começa a perceber que ele abandona desde o seu discurso de pré-campanha e seu discurso de campanha, ele abandona as bases, né, as bases filosóficas da ciência política, que você iniciou a sua fala muito bem trazendo isso. Que bases filosóficas são essas da ciência política? A coalizão. Bolsonaro se elege no Brasil com o discurso de que não faria coalizão. Como não se coadir com essas forças políticas, muitas vezes antagônicas, todas elas antagônicas entre si, quando o objeto do desejo, que é o poder, não contempla uma grande maioria, são todos antagônicos entre si. Como que conciliar essas forças antagônicas a um projeto político iniciado por Bolsonaro, já anunciado em sua campanha, um governo que poderia dar certo no Brasil? E aí eu acho que a nossa discussão dos ataques e as ameaças ao poder constituído e as ameaças às instituições democráticas, no meu modesto entendimento, passa por esse caminho. À medida que, se eu não tenho força de coalizão, eu vou partir para a força de destruição. E como é que eu construo essa força de destruição? Aí, nesse momento, ele se aproxima de Maquiavel, construindo um governo extremamente militarizado e alimentando um discurso. Todos os dias esse discurso é alimentado, né, que alimenta os ouvidos dos seus correligionários. Eu não sei se o caminho que a gente pudesse construir essas ameaças às instituições fosse esse. Edson, eu entendo o seguinte, eu parto daquela premissa que eu vou reforçar agora. Não há como a gente agir na política, Roberto, e Diana, e também Laurentino, se a gente não estiver organizado. Sem organização, não há ação política. Porque quando Maquiavel disse que a política a ação é a arte do possível, a política, o indivíduo também é parte dessa política, mas ele não é o todo dessa política. Tá? Você pode colocar um todo na política, ou uma expressão desse todo dentro, como um partido. Um partido, ele é essa expressão. E eu quero me ater a essa figura do partido, porque eu quero, com ele, chegar às instituições e fazer com que a gente enxergue que o partido, nas instituições, tem um papel. Tem um papel. Tá? Até mesmo o partido Bolsonaro, que não existe nenhum, que isso daí já é um indício de qual digamos, a impressão que se dá de um governo dirigido por um homem que não tem ligação com um partido. Ou, se ele quisesse ter esse partido teria que ser a expressão singular da sua pessoa. E que aí é um erro terrível, porque nesse momento a democracia fica enfraquecida. Quando nós temos um governante, melhor dizendo, não um governo, um governante, que, no entendimento que ele tem, a vontade dele, como ele acabou de dizer hoje no noticiário, pedindo que cada poder tenha sua independência, ele não consegue entender que que as instituições não são independentes, são interdependentes. O judiciário depende do executivo, que é onde é o berço do governante, né, do presidente, e também, o judiciário também, ele também tem interdependência com a Câmara de Deputados e Senadores. É uma relação de interdependência, ninguém manda mais ninguém nesse jogo. Ninguém é mais forte do que ninguém nesse jogo, e é interessante isso,
porque a gente vai ver a democracia funcionando com pesos e contrapesos a partir de instituição forte. Edson, sempre tive uma inclinação enorme pela democracia, porque eu enxergo que não há outro caminho para nós. Na humanidade não há outro. E não há nenhum sistema até agora criado. Nenhum sistema. E embora Maquiavel não fosse muito afeito à democracia, ele disse que a democracia é uma das piores formas de governo, só perdendo para a tirania, né? É uma das falas dele. Exato. A democracia... Aí a gente tem que entender, né, Marcos? Churchill dizia que a democracia é o pior do sistema, não tendo nenhum mais. E não tem, não dá para a gente fazer... A gente estudou no século XX, a gente viu muito, lá no começo do século XX, a ascensão do anarquismo enquanto corrente política e ideológica, mas que também não conseguiu florescer essa corrente ideológica. O anarquismo é um processo que, ao meu ver, é um processo de uma democracia, veja só, é isso que eu vou dizer, de uma democracia radical. O anarquismo é um processo de democracia radical, onde a gente não precisa de uma instituição como a instituição de um Estado, com as características do judiciário, do legislativo e do executivo. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, porque eu queria reforçar essa ideia que eu tenho do qual é o papel do partido nessa democracia e no fortalecimento das instituições. Porque, Edson, a gente sabe que o jogo é desse jeito. Né? Nós temos um processo eleitoral, um grupo majoritário toma posse no governo federal, estadual e municipal. E diversas forças proporcionais tomam assento nas câmaras de vereadores, na Câmara do Deputado Estadual, na Câmara do Deputado Federal e do Senado. Bom, nós temos aí o governo, tá? O governo sendo construído nesse modo, porque você tem um governo central e você tem, digamos, uma Câmara que acompanha o governo, que faz as coisas serem avaliadas, serem observadas, serem criticadas, debatidas sobre os rumos que o governo está tomando. Então, existe uma função na Câmara dos Vereadores, existe uma função na Câmara dos Deputados Estaduais, existe uma função na Câmara dos Deputados Federais. Veja, e aí você me pergunta, Roberto, e qual a história, o que tem a ver a história do partido com isso? Pois bem, eu penso que a gente carece, Edson, de partidos em que a democracia seja escancarada, ou que seja aberta para que mais e mais pessoas comuns, como eu, como você, como Roberto, como Diana, como Laurentino, como Nilfran, consiga, de algum modo, fazer parte e participar da vida partidária. Olha, é o seguinte, Edson, nós temos o indivíduo político, que sou eu e é você, tá? Mas essa força política, ela não é nada se você não tiver uma identidade política, se eu posso dizer assim, ou uma identidade grupal, de grupo, e que você, reunindo essa força, você fazer valer a opinião, que é uma opinião de consenso que se espera, que é uma opinião debatida, que é uma opinião discutida. Então, eu estou pensando aqui em um partido em que, por exemplo, a gente consiga ter sempre reuniões semanais, quinzenais, mensais, abertas para todo e qualquer um que queira participar da vida partidária, obedecendo algumas regras simples. O modelo que nós temos no país é uma coisa que leva exatamente a essa ameaça da democracia e leva esse distanciamento meu, seu, de Diana, de Laurentino, de Nilfran, de Roberto, da política. Porque a gente não consegue fazer parte da vida política. E não se pode fazer parte da vida política sem estar dentro de um partido político. Se você estiver dentro de um partido político e estiver organizado em grupos que compartilham a sua opinião, a sua ideia, em determinado momento espera-se aquela vontade coletiva
terá expressão no partido, que seja local, que seja nacional. Então, o partido político tem uma função orgânica, importantíssima no jogo democrático. Por que eu estou dizendo isso? Porque você só pode, e eu espero que seja assim por muito tempo, porque a gente não consegue construir, a gente não tem, melhor dizendo, no momento, nenhuma ideia melhor que essa, a gente consegue entrar na Câmara dos Vereadores por um partido. A gente consegue entrar na Câmara dos Deputados Estaduais por um partido, e assim vai até chegar na Presidência da República. Quem chega na Presidência da República com um partido organizado, tem, em tese, uma força enorme sobre esse presidente. Quando ele parte de um partido organizado, um partido de massa, em que as pessoas estão ali defendendo com unhas e dentes as suas opiniões, o seu pensamento, o seu modelo de mundo, e este partido, de um modo ou de outro, ele respinga, ele atinge o seu governante. Por quê? Porque a força criada nesse partido, ela é uma força de base. Ela foi construída numa base. Você fazendo as colocações, e Roberto coloca aqui uma situação muito interessante. A ideia de partido está, infelizmente, desacreditada demais. E aí eu traria essa fala para complementar isso, dizendo o seguinte: no início do século XX, volta de 1925, 26, nós tínhamos o partido, o partidão, como chamava, que era o PCB, né, que era o partidão, o partido que congregava toda a classe trabalhadora naquela época, e uma das primeiras atuações da Revolução de 30 foi desacreditar esse partido e colocar o partido na clandestinidade. De forma que, a partir de 35, 37, todos os deputados, os deputados, senadores e membros do Partido Comunista, aquele lá de 1920, estavam todos presos, e aí você tem os escritores, né? O Jorge Amado perdeu o mandato de deputado, né? Graciliano Ramos foi preso, mandado para a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Então, assim, você tem tudo isso destroçado. Na década de 60, nós iniciamos de novo um processo democrático. Fim da ditadura getulista em 45, de um longo processo de quase 20 anos, se começou a construir um processo democrático. E aí você tinha um governo de coalizão, um governo democrático, em 1963, e em 64 nós amargamos de novo, já que Ana Lúcia tinha colocado aí amálgama, né? Nossa alma amargou novamente um processo ditatorial que colocou sindicatos, associações, líderes comunitários, deputados, senadores na clandestinidade, né? E fora do processo democrático. Um processo que durou até 1985. Houve uma abertura em 79 com a anistia, mas foi algo muito pequeno. Até 85 nós vivemos isso. Começamos a construir um processo democrático a partir de 85, e isso foi se consolidando nos anos 90, nos anos 2000, né? E agora a gente desemboca numa outra situação. Um governo que não tem coalizão com os outros partidos, um governo que fechou as participações populares construídas nos governos anteriores, Conselho de Cultura, Conselho de Saúde, Conselho de Meio Ambiente, tudo isso que a gente chamava de controle social, hoje está fechado. Grande parte das instituições, como você vem trazendo isso, estão fechadas hoje pelo governo que já está. E a ascensão de um grande número no primeiro, segundo, terceiro e quarto escalão do governo de militares. Até os postos mais técnicos do INSS, o cara do computador
que faz o cadastro da pessoa interessada no benefício, estava sob ameaça antes dessa pandemia de ser colocado não sei quantos militares para assumir esses postos, porque os outros ou foram demitidos ou se aposentaram. Então a gente vê claramente, um processo democrático que vinha sendo construído no país, que a partir de 2003 aumentou suas bases de democracia, com a criação dos conselhos, conselho indigenista, de política indigenista, de mulheres, de negro, LGBTs e outros conselhos. A partir do governo Bolsonaro, todos esses conselhos foram destruídos. Edson, olha só, que coisa interessante você está trazendo. Sobre esse modelo do governo Bolsonaro, que é um governo que parece querer governar isolando-se da política como ela é. Né? Mas veja, ele tem uma base. Esse pensamento do governo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, ele não está assim solta no ar. Ele parte de uma ideia. E a ideia que ele parte é uma ideia de uma instituição militar. Todo o pensamento dele é um pensamento militar voltado para um governo. Então, como ele governa pensando que é possível governar igual se governa num quartel. É uma falha. Porque isso pressupõe, e é um princípio do quartel, é um princípio militar, a questão da obediência. Na obediência, você tem que respeitar a ordem do comando, do comandante. Né? E quanto melhor se respeita, é sinal de que todos os comandados estão adestrados. Simplesmente vão responder a qualquer orientação que o comandante der. Isso que eu quero chegar. É diferente de qualquer ideia de partido. Porque um partido político implica em você discutir de modo muito forte a questão das ideias. O meu amigo Laurentino diz o seguinte aqui, ó, o povo precisa acreditar que ele é parte do todo. E, para isso, é necessário que ele tenha conhecimento do poder que tem. Perfeito, Laurentino, perfeito. É exatamente isso aí como eu penso. Eu sou parte do todo. Eu preciso apenas, Laurentino, tomar parte, repito, tomar parte desse todo. E ele precisa ser tomar parte em algum lugar. Você não toma parte disso num espaço vazio. Existe um lugar onde você pode tomar parte desse poder, dessa força política. E passa por um partido. Necessariamente passa por um partido. E quanto mais ele tiver ramificações na sociedade, e veja o que eu quero dizer, para ser bem claro, que numa democracia é permitido que se tenha o maior número múltiplo de ideias, a maior quantidade possível de discussões. Por quê? Porque a gente tem uma coisa que é da natureza psíquica do homem, da natureza mental do homem, através do seu pensamento, através da sua ideia, conseguir construir um pensamento que seja coerente, que você consiga enxergar naquilo adequações, que você consiga entender que é um pensamento adequado para determinada realidade. E como é que a gente faz construir ou perceber um pensamento como o governo Bolsonaro tem apresentado? Essa necessidade de um governo semelhante ao governo Bolsonaro vem exatamente de como nós estamos agindo frente à questão política. Então, tem dois aspectos. Um, a ausência da participação do indivíduo, porque ele não consegue encontrar os caminhos para encontrar um espaço em que as ideias dele sejam colocadas junto com as dos outros e que em um determinado momento ele consiga ver a sua ideia sendo colocada em prática na política. Aí você falou de vários conselhos, tem um conselho desde base, um conselho menor possível, um conselho comunitário, onde a gente pode se reunir no bairro, um grupo de ativistas no bairro está começando a criar a sua célula ali, o seu núcleo de base para discutir os problemas do bairro.
Você junta com outros dispositivos do bairro, você tem isso expresso na Câmara de Vereadores. Você junta todo esse caldo do Estado da Paraíba, você tem os deputados federais discutindo isso no Estado da Paraíba, a partir da ação de um partido, que pode ser um partido de esquerda, que pode ser um partido de direita, pode ser um partido de centro, pode ser qualquer partido que faça reunir uma forma, um pensamento, uma construção de pensamento, uma produção e construção de pensamento. Tá? E como é que o governo Bolsonaro ele se coloca tão necessário hoje que algo em torno de 15% a 20% da população fechou com o Bolsonaro? Eu atribuo isso à questão dos afetos. Edson, vou até permitir aqui a Igor, chegou a minha luz, lâmpada para os meus pés, meu filho Igor Lucena, participa aí, é ele que me dá inspiração para pensar o que eu penso, viu? Ele sabe disso. Então, veja, Edson, o que eu quero chegar é a questão do afeto, como nós estamos sendo afetados por esse governo. Tem um detalhe nesse governo que é interessante, muito interessante, é a questão do discurso da segurança pública. A segurança pública, ela deve ser pensada exatamente isso, como a própria expressão diz, segurança pública, para segurar, para prestar segurança do público, da comunidade, da aldeia, do país, do bairro, tudo isso. Né? Interessante que quem defende, ou quem flutua, quem surfa na onda da segurança, ao meu ver, se beneficia muito com os altos índices de violência. A violência, ela de alguma maneira, favorece aqueles que fazem a defesa da segurança pública enquanto mecanismo de aumentar a proteção a partir do aumento de força de repressão. Eu vou dar um dado bem assim, de carne, de perto. Né? Eu tenho observado já há muito tempo a quantidade de residências que, por qualquer motivo, colocam uma grade. Edson, está ouvindo, Edson? Coloca uma grade. Eu, particularmente, Roberto, eu acho que isso é sintomático. Tem um sintoma ali. Por que você coloca uma grade? Né? Isso parece... Eu estou sintomatizado. Isso parece dizer que eu estou temerário com alguma coisa. O meu semelhante, o meu irmão, o meu vizinho, o outro bairro, pode, de alguma maneira, me atacar, me ameaçar. Então, a grade está aí. Ela é o primeiro sinal de como é que está o nosso sentimento, como é que nós estamos afetados, já há muito tempo, com essa questão. Né? Aí, quando a gente sai para dos muros das nossas casas, quando a gente fecha a grade do nosso condomínio, a gente encontra uma cidade que, se a gente tiver imbuído desse pensamento, a gente vai conseguir ver violência em tudo. A gente vai ver situação de perigo em todos os lugares. E quanto mais perigo e quanto mais violência tiver, mais a pauta da segurança pública entra em jogo. E quem melhor tem, pelo menos, é o que está sendo colocado pela história, quem parece ter mais eficiência e eficácia para controlar isso são as repressões, são os aparelhos de repressão do governo, do Estado, melhor dizendo, do Estado, que são as polícias militares. As polícias militares, que são forças policiais de ostensividade, para ver se tiver algum tumulto ali, a gente vai e apaga aquele incêndio. Né? Ok. Então, a gente tem isso num grau tão absurdo no Brasil, que a gente não consegue pensar uma política de segurança pública em que esteja casada diretamente com a política de educação, por exemplo. E que a ideia da segurança pública e da polícia militar, nesse caso específico que eu estou tratando, é uma força que pode estar sendo usada de maneira inadequada. Ou a gente não poderia pensar desse modo, que as polícias militares no Brasil todo podem estar funcionando de modo inadequado. E qual seria o modo adequado? Seria exatamente fazer parte da vida da comunidade, não tem outro jeito. Ter a polícia da Paraíba, ela criou, e ela tem o projeto de polícia comunitária. Então, você tem diversos bairros da cidade e a polícia inserida na comunidade. O que é difícil é a polícia ter uma ação do ponto de vista
digamos assim, filosófico do que a gente chama de polícia comunitária. Até porque você tem... A polícia, ela lida com forças antagônicas a ela. Então, Ela pode até lidar com forças antagônicas, mas o que não deveria, ou o que ela deveria evitar o máximo que ela puder de entrar em confronto com essas forças antagônicas, que a gente sabe quem são essas forças contrárias à polícia militar no Brasil, por exemplo. É o negro, então, é o favelado. Então você tem projetos como o PROERD aqui, você tem a polícia indo para as escolas e fazendo prevenção do uso de drogas e etc. Você tem a polícia comunitária, você tem série de mecanismos. E nos últimos, digamos aí, 10 anos, nós tivemos em relação ao restante do país, nós tivemos uma diminuição significativa, digamos assim, do crime em espécie. Né? Não da criminalidade de um modo geral, mas dos crimes em espécie, sobretudo dos crimes de homicídio. E esses crimes, eles vêm conseguindo aumentar nos últimos 2, 3 anos. Né? E talvez em decorrência do discurso, enfim. Uma série de coisas tem contribuído para isso. Agora... Ele fala, perfeito, Marcos, mas nem há como estar sendo representado, nem há disponibilidade, eu quero achar que ele está dizendo isso, de representante, ou pelo menos estão escondidos. Roberto, veja, eles estão escondidos porque a gente não tem espaço para atuar. Olha, muito de nós, e assim, se a gente conseguisse pensar, criar, inventar um mecanismo em que a gente pudesse se encontrar uma vez por semana, ou quinzena, uma vez por mês, enfim, onde a gente ia ter ali um espaço onde o que a gente estivesse discutindo, aprovado, ou proposto, a gente pudesse, pelo menos, enxergar que isso que a gente está fazendo naquele dia específico, da quinzena, do mês, enfim, que ele está acontecendo no governo. Eu estou vendo uma ação acontecer no governo. Tá? Mas eu queria voltar a essa questão da segurança pública para exatamente contrapor a questão do governo militar enquanto ameaça, porque a ameaça vem de força. Quem tem força ameaça, quem não tem não ameaça. Certo, Roberto? Igor, concorda com isso, Igor? Hein, filho? Você concorda? Eu queria só fazer um alerta seguinte. Nós temos ainda 7 minutos de conversa. Aí daí para lá o Instagram vai finalizar. Eu faria aqui uma finalização seguinte. As ameaças às instituições, tal qual está acontecendo hoje, ela tem um fundo base nisso, que alimenta o ideário dos seguidores bolsonaristas, desses seguidores bolsonaristas, que é o instrumento idealizado da corrupção. Então, criou-se 2 espécies de governantes no país a partir da ideia bolsonarista. O governante bolsonarista e os demais corruptos. Então, todos os governos hoje são tratados como governos corruptos e que, portanto, precisa de uma polícia. E aí a gente sabe as mais especializadas possível para combater essa corrupção. Basta tão somente um governo fazer uma fala se opondo ao governo central, que esse governo passa a ser atacado pelos robôs, pela essa gama de pessoas e robôs que habitam as mídias sociais e que levam a desinformação, criando naquele governo que se pôs contra o governo central a ideia de corrupção. Isso acontece com o governo da Paraíba, isso acontece com o governo do Maranhão, o governo de Pernambuco, o governo do Ceará. Já está sendo desencadeado diversas operações das polícias em cima dos governadores que são contra, né, a abertura do mercado, do comércio, etc. Então a gente começa a perceber que a partir do discurso de combate à corrupção, eu legalizo as minhas ações, muitas das vezes arbitrárias, contra os meus adversários.
Ô, Edson, toda a base do que você falou tem como referência o medo. O medo. O medo ele é capaz de criar uma série de imagens, e dessas imagens a gente tem determinados entendimentos da realidade. Temos 3 minutos. E que você vê isso dentro do governo que o Bolsonaro coloca. Então, tem a ameaça de a volta do PT, tem a ameaça comunista, tem a ameaça da China, tem a ameaça do vírus, tem a ameaça de tudo, certo? Agora, essa ameaça ela precisa ser destruída de tal forma em que, na verdade, quem vai prevalecer nesse caso é a minha disposição, enquanto governante, de proteger. Eu produzo ou eu usufruo do medo e entrego a esse medo uma proteção. E só eu sou capaz de fazer essa proteção. Isso nega qualquer possibilidade do envolvimento social de todos nós. Por isso, Edson, que a instituição ela é fundamental e que a gente precisa preservar. Por quê? Porque se a gente tira todas essas instituições, tenha certeza, elas vão voltar só que sobre a égide de um controle unitário. Porque olha, se eu estiver fazendo parte de um partido e você estiver também fazendo parte de um partido, e esse partido for hegemônico nacional, ele tiver uma força nacional, é possível que eu tenha um integrante do partido no STF, no Superior Tribunal Federal, e não tem nada disso, não tem nenhum problema algum que a gente interfira politicamente no STF, não há mal nenhum, não há mal nenhum que, por exemplo, a gente ocupe a partir do partido, empresas estatais, órgãos estatais, secretaria. Não há mal nenhum nisso, porque o partido é para isso mesmo, é para tomar posse do Estado e fazer com que a força ou organização política dê o melhor resultado possível. E quanto mais organizado o partido for, mais contribuição e melhor ele pode dar contribuição para a gestão pública da prefeitura, do governo do Estado, do governo federal. E quanto mais aliança com partidos organizados, com partidos orgânicos, mais fortes as instituições vão se tornar. Então, a gente teve um momento na história do país em que a gente teve um fortalecimento das instituições e que antes nunca houve tanta transparência, eu digo porque não existia transparência antes, das contas do governo, né, da agenda do governo, das informações que o governo produzia, e essas, infelizmente, a gente não estava tão organizado, como a gente devia estar organizado, para num partido, qualquer que seja, volto a dizer, pudesse pegar essas informações para fazer uso político, mas de uma política que tivesse como princípio fundamental o aumento e a força do coletivo. Marcos, nós estamos aí 58 minutos de live, o tempo passou rapidamente, é extremamente gratificante a gente debater esses temas que são palpitantes e que a gente nem vê o tempo passar. Mas, felizmente, a tecnologia nos impõe a necessidade de a gente terminar a nossa live. Como a gente tem muito assunto para debater, vamos, no futuro próximo, voltar aqui para debater novamente. Nós vamos ter ainda, nos próximos 15 dias, nós vamos trazer um debate aqui sobre educação, né? A gente vai começar a dar uma temática aos nossos debates nas terças-feiras e nós vamos trazer sobre educação. Você tem 1 minuto aí para fazer suas considerações finais e se despedir dos amigos que participaram aqui conosco. Quero agradecer ao meu amigo Roberto, ao meu filho Igor, às demais pessoas, a Daniela Radigueri, a todas as pessoas que participaram, que estiveram aqui conosco. Mas eu queria fazer também um desafio a você, viu, Edson? Eu acho que é o seguinte, é hora de você também falar mais do que mediar. Eu, então, aqui já de público, já ao vivo, eu convido você aqui. Você sabe, a semana passada você conversou com Feitosa, ótimo. Nessa semana você está conversando comigo. Agora a hora, ou a minha vez, ou a de Feitosa, de conversar com você. A gente precisa lhe ouvir. Estou à disposição. Eu proponho, então, que a gente institucionalize. A gente cria uma instituição chamada Programa das Terças-Feiras, Programas Culturais da Terça-feira, Programa Político. A gente está aberto, inclusive, viu, Laurentino? Valeu, muito obrigado. Obrigado a todos a arte do encontro. Boa, Laurentino. Participaram conosco aqui, né, todos, Ana Lúcia, Roberto, Nilfran,
né, Edivânia, Deise Santos, Socorro, Laurentino,